Boa tarde a todos. Desejo a todos que estão presentes uma ótima tarde, aos internautas que nos acompanham pelo canal do YouTube, aos servidores dessa casa. Vamos dar início à 16ª sessão ordinária de 22 de maio de 2023, fase do expediente. Solicito aos senhores vereadores que anotem suas presenças. Zaca. Oi? Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária às 17h59. Solicito ao vereador Zaca que faça a invocação divina em proteção aos trabalhos dessa casa. Em seguida, manteremos em pé para entoarmos o hino da cidade de Hortolândia. Querido Deus e Pai amado, graças te damos, ó Pai, por essa semana que se inicia com essa sessão. Em especial, quero pedir uma bênção para a nossa cidade, que fez aniversário pelos seus 32 anos, que o Senhor possa colocar a bênção sobre esse povo hortolandense que tanto luta todos os dias, que o Senhor possa abençoar cada servidor e servidora que aqui se encontra, vereadores e vereadoras, que a gente possa discutir e que não seja pela nossa vontade, papai, mas seja pela tua. Tudo isso nós pedimos em nome do teu Filho Jesus. Passagem para tropeiros, nasceste em caminhos no vento, no Planalto Paulista, a Vila Estação, hoje indústrias e ontem fazendas, sim, ao florescer em ti, sentimento de ter uma vida melhor. Ó cidade querida, tu és nossa vida, Hortolândia, tu és a maior. Nos alcançar, conta a vitória, teu libertar, da esperança, vem nos honrar, e nossa terra faz exaltar. Em teus campos verdes, colinas, outeiros, ergueu-se a voz da verdade. Em taquaras, remansos, mirantes e pés, toda a terra clamou liberdade. Sim, ao florescer em ti, sentimento de ter uma vida melhor. Ó cidade querida, tu és nossa vida, Hortolândia, tu és a maior. Vem canto forte, nos
Coloco em votação a ata eletrônica número 17/2023, da 15ª sessão ordinária, dia 15 de maio. Está em votação. A ata foi aprovada por todos os pares presentes. Torno público ao plenário a correção feita pela mesa diretora na resolução número 239 de 2023, que altera o artigo 3º da resolução número 122 de 14 de fevereiro de 2012, que institui o ticket de refeição aos servidores do Poder Legislativo. Referente à correção para a exclusão da referência do artigo 4º, no artigo 1º, nos termos do parágrafo 2º do artigo 321 do Regimento Interno. Vereadores, essa casa recebeu 10 expedientes vindos do Poder Executivo e um expediente vindo de outras fontes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das proposituras apresentadas. Projeto de lei de número 57/2023, de autoria do vereador Enoque Leal Moura, que introduz alteração na lei de número 2.863, de 22 de outubro de 2013, que dispõe sobre as regras para denominação e alteração de denominação dos bairros, vias ou logadouros e próprios municipais. Projeto de lei de número 58/2023, de autoria do Edivaldo Souza Araújo, que inclui no calendário oficial do município a Semana Nordestina a ser comemorada na última semana do mês de agosto. Projeto de lei de número 59/2023, de autoria da mesa diretora, que altera a lei de número 3.978, 17 de maio de 2012, que fixa o subsídio dos agentes políticos do município de Hortolândia para incluir o subsídio dos secretários municipais adjunto. Projeto de lei de número 60/2023, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores do município de Hortolândia para a legislatura de 2025 a 2028. Leitura do expediente acessório da matéria legislativa. Primeiro, ofício do Gabinete do Prefeito de número 258, protocolado em 16 de maio de 2023, de autoria do Poder Executivo, que comunica a ausência do excelentíssimo senhor prefeito José Nazaré Zezé Gomes no período de 1º a 7 de junho de 2023 para participar do Congresso Global de Transporte Público. Ofício de número 2, protocolado em 22 de 5 de 2023, do vereador Enoque Leal Moura, que solicita a retirada do projeto de lei de número 35 de 2023, de sua autoria, que dispõe sobre a denominação da Rua 4, antiga Rua Nascimento, da Vila Guedes, para adequações. Senhores vereadores, foram apresentadas 78 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para providências que entender necessárias ou possíveis. Agora teremos a leitura e discussão de 9 requerimentos. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da emenda do item 1. Questão de ordem, senhor presidente. Senão, vereador. Solicitar a Vossa Excelência que possa consultar o plenário a possibilidade de inversão da pauta. O pedido do novo vereador Paulo é pertinente. Coloca em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por todos os pares presentes. Então, iremos à fase da ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que anotem suas presenças. E agradecer a presença do nosso advogado, Dr. Luiz Leite, presidente da OAB, que se faz presente hoje aqui no nosso plenário. Seja sempre bem-vindo, doutor.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da ordem do dia às 18h09. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do item 1 da pauta da ordem do dia. Item 1, discussão única do projeto de lei 40/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Hortolândia. O presente projeto tem assinatura suficiente para o regime de urgência especial, tem pareceres favoráveis e teve emenda modificativa de autoria do Poder Executivo, através da mensagem retificativa, porém constam apenas os pareceres da Comissão de Justiça e Redação. Diante disso, solicito à Comissão de Bem-Estar Social e Finanças e Orçamento para se manifestarem sobre os projetos de lei número 40, 41, 42, 43 e 44. No entanto, suspendo a sessão pelo tempo necessário para a elaboração dos respectivos pareceres. Voltando aos trabalhos, já com os pareceres assinados, em tal discussão, a emenda modificativa de autoria do Poder Executivo. Não havendo oradores, vai à votação. Item 1. Do item 1. É o 40. Tem que ler o, né? A emenda foi aprovada por todos os pares presentes. Já com a emenda modificativa aprovada, está em discussão o projeto de lei número 40/2023. Com a palavra, o vereador Paulão. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, apenas para poder pontuar aqui, que eu penso que é fundamental que a gente deixe, inclusive, registrada essa minha fala nos anais da casa, esse PL 40/23 é de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Hortolândia, a nova estrutura organizacional. E na Comissão de Justiça e Redação, da qual eu trabalho juntamente com mais pares dessa casa, nós fizemos questão de estudar e de se debruçar sobre essa estrutura para que nós pudéssemos tentar buscar alguma questão que pudesse causar algum tipo de prejuízo aos servidores. Preciso ser muito claro, dizer que eu não encontrei. A lei dessa aqui é um pouco extensa, nós temos outras tantas leis ali nas próximas que vamos aqui votar. Então, não é um processo simples, só 2 folhinhas de você ler, tal. Tem muita informação para você poder checar. Mas, quero aqui também trazer à tona que, na sessão passada, o presidente dessa casa, o vereador Edivaldo, não tinha obrigação mas recebeu um grupo aqui de pessoas, de servidores, junto com representante de uma dita federação, mais um advogado trabalhista que estava fazendo, segundo ele, uma representação de grupo de servidores. E nós fomos para a sala ali fazer um debate. E ele dizia que tinha lá, nesses projetos, alguns servidores que seriam prejudicados. E eu fui um dos que intervi, vários vereadores falaram nessa conversa,
E eu fui um dos que intervi para dizer o seguinte: olha, como sou membro da Comissão de Justiça e Redação, então nos apresente quais são os artigos que estão prejudicando os servidores, seja por vocês, seja do sindicato da categoria, dos servidores, tragam para a gente esses documentos que mostram o prejuízo real para cada servidor, para que a gente, então, avalie isso e se posicione em relação à questão. Mas aí, não sei se algum vereador aqui recebeu, eu não recebi nenhum tipo de documento, nenhum tipo de artigo, nenhum tipo de nada que pudesse dizer, olha, os servidores, nesse artigo, nessa linha, está sendo prejudicada. Não chegou às minhas mãos. Como não chegou às minhas mãos e nós não temos conhecimento de nada nesse sentido, é por esse motivo, senhor presidente, que a comissão, ao analisar a parte que lhe cabe, que é constitucionalidade e redação, nós não encontramos problema nisso e agora vai ao pleno para que, então, cada um possa votar pelo mérito. Como não me trouxeram nenhum tipo de documento ou nenhum tipo de informação que possa mostrar que esse projeto traz algum prejuízo efetivo para os servidores, não tem como eu votar contra uma coisa que não tem nada que tenha sido apresentado. Então, quero deixar isso claro, porque amanhã vão sair aí fora dizendo que os vereadores ou determinados vereadores votaram contra os servidores. Não estou votando contra os servidores, não tem nada aqui que mostre que tenha contra, e ninguém trouxe, nem os que aqui vieram conversar com vossas excelências, nos trouxeram qualquer outra informação que possa fazer com que eu mude tal discurso. Então, sendo assim, eu entendo que nós temos condição de votar, que eu tenho condição de votar no mérito a favor desse projeto, por esse motivo, somente para esclarecer. E o PLC que uns receberam progressão por titulação e outros não. O PLC não vai ser votado hoje. Mas a Comissão de Justiça e Redação já chamou o governo para conversar sobre esse PLC e quando ele vier para o plenário, eu vou explicar a situação que nós conseguimos fechar com o governo para que não houvesse prejuízo para os servidores. Ok? Muito obrigado. O projeto de lei continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. O projeto de lei foi aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do item 2 da pauta da ordem do dia. Item 2, discussão única do projeto de lei número 41/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a estrutura do quadro de cargos de provimento em comissão e políticos da Prefeitura Municipal de Hortolândia. O presente projeto tem assinatura suficiente para o regime de urgência especial e tem pareceres favoráveis. Está em discussão o projeto de lei número 41/2023. Não havendo oradores, vai à votação. O projeto de lei 41 foi aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do item 3 da pauta da ordem do dia. Item 3, discussão única do projeto de lei de número 42/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as funções gratificadas privativas de servidores públicos efetivos da Prefeitura Municipal de Hortolândia. O presente projeto tem assinatura suficiente para o regime de urgência especial e tem pareceres favoráveis, porém teve emenda modificativa de autoria da Comissão de Justiça e Redação e emenda modificativa de autoria do Poder Executivo, através de mensagem retificativa. Está em discussão a emenda modificativa de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Não havendo oradores, vai à votação.
A emenda foi aprovada por todos os pares presentes. Já com a emenda modificativa aprovada, está em discussão a emenda modificativa de autoria do Poder Executivo. Não havendo oradores, vai à votação. Emenda modificativa aprovada por todos os pares presentes. Já com a emenda modificativa aprovada, está em discussão o projeto de lei número 42, 2023. Não havendo oradores, vai à votação. O projeto de lei foi aprovado por todos os pares presentes. Senhor presidente, para justificar o voto. Então, vereador. Ok, obrigado. Apenas para justificar e também ficar registrado, esse projeto ele trouxe consigo, não é, um entendimento onde apresenta um salário de 5.800 e alguns reais, 40 horas com professores, e não tem professores na nossa rede que ganhem esse salário. Uma questão a se esclarecer de entendimento, segundo o próprio Executivo, é que eles vão fazer concursos novos para 40 horas com esse salário. Essa aprovação, ela não mexe no salário dos professores, nem para mais, nem para menos, não altera nada da regra que está posta. Nenhum professor vai ter que deixar a sua carga em outro município para poder fazer 40 horas aqui. Não mexe em nada na vida do professorado que nós temos hoje no nosso município, só vai permitir que o Executivo possa fazer um novo concurso com professores de 40 horas, só para ficar também registrado e, na dúvida, depois a gente poder buscar esse áudio como forma de justificativa desse voto. Okay? Obrigado, presidente, pelos esclarecimentos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 4 da pauta da ordem do dia. Item 4. Discussão única do projeto de lei de número 43/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o quadro de cargos efetivos da Prefeitura Municipal de Hortolândia. O presente projeto tem assinatura suficiente para o regime de urgência especial e tem pareceres favoráveis. Porém, teve emenda modificativa de autoria do Poder Executivo, através da mensagem retificativa e emenda modificativa de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Está em discussão a emenda modificativa de autoria do Poder Executivo. Não havendo oradores, vai à votação. O projeto foi aprovado por todos os pares presentes. Já com a emenda modificativa aprovada, está em discussão a emenda modificativa de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Aprovada foi a retificativa, presidente, só para corrigir. Muito obrigado, vereador. Não havendo oradores, vai à votação.
Emenda modificativa aprovada por todos os pares presentes. Já com a emenda modificativa aprovada... Questão de ordem, senhor presidente. Não, vereador. Pedir para Vossa Excelência suspender a sessão apenas para uma dúvida que foi suscitada numa conversa ali com o vereador Nego, o vereador Zaca. E 5 minutos nós podemos retomar, se Vossa Excelência concordar. Pedido não, vereador, é pertinente. Eu suspendo a sessão pelo tempo necessário para o esclarecimento. Retornando aos trabalhos, já com a emenda modificativa aprovada, está em discussão o projeto de lei número 43, 2023. Não havendo oradores, vai à votação. O projeto de lei 43, 2023 foi aprovado por todos os pares presentes. Solicita ao terceiro secretário que faça a leitura do item 5 da pauta da ordem do dia. Item 5, discussão única do projeto de lei número 44/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as funções de suporte pedagógico do magistério, privativas de servidores públicos efetivos ocupantes do cargo de professor de educação básica nas diversas especialidades do magistério público do Municipal de Hortolândia. O presente projeto tem assinatura suficiente para o regime de urgência especial e tem pareceres favoráveis. Porém, teve a apresentação do substitutivo total de autoria do Poder Executivo através da mensagem retificativa. Está em discussão o substitutivo total do projeto de lei número 44/2023. Não havendo oradores, vai à votação. O projeto foi aprovado por todos os pares presentes. Emenda, presidente. Está em discussão o substitutivo total do projeto de lei número 44/2023. Com a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Aranias. Pode ser a explicação, pessoal. Ou justificativa, né? Presidente, pedi a palavra, Vossa Excelência concedeu e até a tribuna aqui também. Para complementar a fala do vereador Paulão, e é importante deixar registrado também que ele foi perfeito na sua colocação, dizia ele que não encontrou nada que prejudique o servidor público, porque não tem, de fato. E esse arcabouço, esse conjunto das 5 legislações que estão em tramitação e 4 delas aprovadas na noite de hoje,
não trouxe dentro do funcionalismo daquelas pessoas que nos procuraram nenhum tipo de dúvida acerca desses, a não ser com relação à extinção dos cargos. Com a extinção dos cargos, alguns questionaram se, uma vez extinto o cargo, o servidor que permanece nele passará por processo de avaliação para poder ter majoração salarial, diferença salarial, que é o PCCV. Esse PCCV é o PLC 0223, que o Paulo já deixou registrado, que não está sendo votado hoje. A questão da extinção, presidente, os que procuraram, tanto a mim quanto aos outros servidores, mais propriamente os servidores que também são efetivos, o Daniel Laranjeira, o Zaca, o vereador Nego, o vereador Luiz e o vereador Orlando Andretta, é com relação a essa extinção. O próprio cargo efetivo meu, Daniel Laranjeira, está sendo extinto. Acabou de ser extinto, né, porque nós acabamos de votar a lei. O fato de extinguir o cargo não muda a relação de dever com o empregador, servidor e empregador. Continua existindo todos os direitos, obrigatoriedades. Então, não há relação entre a extinção e a não promoção dele pelo PCCV, que será votado no PLC 2 2023, que só entra em vigência a partir de janeiro de 24. Então, não há uma necessidade, vereador Zaca, de votar junto nesse conjunto das 4 que foram votadas hoje. Só para deixar registrado também como um complemento da fala do vereador Paulo. Muito obrigado, vereador, pelas explicações, sempre bem importantes para a gente. Vereadores, tem vereador inscrito, vereador Paulo Pereira Filho, para explicações pessoais. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, quero eu rapidamente, nessas explicações pessoais, senhor presidente, espero não gastar todo o tempo, trazer aqui uma questão que eu entendo de ser de extrema importância, até para que a gente não sofra de uma amnésia histórica e daqui a pouco não saibamos mais as verdades com relação à história da emancipação da cidade de Hortolândia. Tivemos, no dia 19 de maio, poucos dias atrás, não é, a cidade de Hortolândia completando o seu 32º ano de vida, e eu tenho a felicidade, faço aniversário hoje, 3 dias depois da nossa cidade, para que nós pudéssemos registrar, relembrar algumas questões que são extremamente importantes na história da nossa emancipação. Com isso, eu não quero aqui difamar ou não colocar importância a cada um dos 19.081 votos que foram suficientes para a nossa emancipação. Mas também é importante que nós lembremos que 255 votaram contra, não quiseram a emancipação. E aqui também é importante criar um parêntese para dizer que o fato de ser uma família tradicional de Hortolândia, de que a família tradicional de Hortolândia ajudou muito a cidade, o distrito à época, no seu desenvolvimento, não significa que todas as famílias tradicionais de Hortolândia foram favoráveis ao processo de emancipação. Teve muita gente que não votou favorável à emancipação, teve muita gente que nem votar foi, teve gente que fez outras ações para que as pessoas não fossem votar. Só que hoje, quando nós vemos falar da emancipação, olha, é lindo, todo mundo fez, todo mundo ajudou, todo mundo contribuiu, e isso não é verdade. E eu não digo isso porque fui coordenador do movimento de emancipação lá na coordenação política, eu não digo isso com a ideia de chamar para mim, para dizer, eu sou o salvador da pátria, não. Essa casa tem o doutor Carlinhos, que à época era da juventude, hoje já não é mais, não é? Mas que fazia parte da comissão. Temos aqui o Walter Lucas, está ali, da Pastoral da Juventude, que fomos buscar pelo relacionamento que nós tínhamos. Dias,
presidente da comissão? Eu, Carlinhos da Juventude, Walter Lucas, Toninho Gonçalves. Esses 5 homens travaram um grande debate. Sozinhos? Não. Nós tínhamos seu Pardini, Isildinha Carboneiro, seu Antônio Carboneiro, João Trainotti, Nena Trainotti, nós tínhamos a Ivete Marcon, nós tínhamos José Osório Quer, nós tínhamos a Deolinda Laranjeira, Walter Vidraceiro, Cido Cordeiro, nós tínhamos Geraldo Pamonheiro, nós tínhamos Hernani Cardoso Pessoa, nós tínhamos Rui da Silva, nós tínhamos Edna, nós tínhamos uma gama de pessoas que colocaram a sua vida. Eu perdi o meu concurso público na Unicamp, efetivo, para poder correr atrás dos processos. O Carlinhos depois teve que sair da Polimec, onde ele trabalhava. O Walter saiu lá do depósito, que eu não lembro o nome agora, onde trabalhava. As pessoas, nós colocamos a vida em cima de um processo, porque nós acreditávamos que se Hortolândia fosse uma cidade, que linda cidade Hortolândia seria. Então, quando retratam a história da nossa cidade, é preciso contar a história toda dessa cidade. E aqui também quero já deixar um parêntese, para que politicamente não criem nenhum problema em relação à minha fala, porque eu não estou me referindo ao filme lançado pela Secretaria de Cultura, porque nem tempo para ir assistir o filme, infelizmente, eu não tive, porque enquanto estava acontecendo lá, nós estávamos aqui numa reunião da Comissão de Justiça e Redação, e nenhum dos nós fomos. Mas é só para chamar a atenção, para dizer que foi possível essa cidade, pela história que foi gerada por aquelas pessoas anônimas, sem sobrenome, de famílias importantes, que não tinham recursos, mas te carregavam um desejo que era mais do ponto de vista social do que político. A ideia não era ideológica, a ideia não era de vamos emancipar para a gente tomar o poder antes da gente. Acho que nos idos dos anos 70, teve uma comissão com Nelson Alexandre, saudoso Nelson Alexandre, Oswaldo Roncolato, pessoas que contribuíram, tentaram naquela época, do jeito que podiam, mas não tiveram sucesso. O Antônio Dias, quando monta a primeira comissão, com Lúcia Berni, com pessoas pelas quais eu citei, Berto Bosco, a comissão não conseguiu avançar o tanto que precisava. Aí nós chegamos, esses 5 homens que disse, nós viemos com uma juventude, na época, vereador Zaca, membro dessa juventude, Kleber, que é secretário-geral dessa casa, Eliel, que já partiu, Walter, que fazia parte, o Mion era moleque, a gente dava uns cascudos nele, no meio desse negócio, era molecão. Mas já andava no nosso meio lá. Então, essas pessoas deram sua vida, colocaram tudo o que podia e o que não tinham. Como não podemos falar de um Ayrton Dias? Nós perdemos o emprego e quem nos alimentava era o Ayrton Dias, que dava cesta para um pouco de comida para outro, porque nós trabalhávamos para sustentar nossas casas. Então a história, infelizmente, ela sempre é contada do ponto de vista do vencedor, nunca do derrotado. Mas nós vencemos. Nós vencemos. Então essa história, ao grafar ela, nós temos que falar do seu José e da dona Lourdes, Zaca, que nós estávamos lá trabalhando no barracão e ela ia levar lanche para a gente, porque a gente não tinha dinheiro para comprar marmitex. Ou quando o Valdemar, lá no bar ali onde tinha a bocha, ele ia lá, a gente ia comer lá na marmitex dele, na marmitaria onde ele vendia lá no boteco. Nós saímos daqui, ia para São Paulo, para poder
ir lá com uma pessoa que foi fundamental para a gente. Eu nunca na minha vida, independente de partido, escondi a importância estratégica e fundamental de Vanderlei Macris no processo de emancipação da cidade de Hortolândia. A mão de Manuel Moreira, deputado federal, quando o prefeito Paulino Carrara impetrou o mandado de segurança lá em Brasília para não permitir a votação. Nós estávamos no advento da Constituinte Nacional, um embate comandado por Ulisses Guimarães, onde as forças democráticas estavam surgindo com ímpeto que gerou a Constituição Cidadã. E em Hortolândia, nós estávamos lá militando, 87, 88, 89, 90, 91, 19 de maio. Essa é uma história linda, de um povo que foi às ruas, dizer, olha, não é o quanto eu quero para trabalhar, para transformar esse distrito numa cidade. Eu quero uma cidade, porque se ela for uma cidade, que linda cidade Hortolândia será. Pessoas que traziam. Tem uma funcionária da prefeitura, que à época era muito menina, a Gabriela, que trabalhava acho que na área da saúde aqui. A mãe dela foi lá no Cido Cordeiro, onde ele cedeu gentilmente, de graça, para a gente montar a base, uma das bases da Comissão de Emancipação, e ela queria camiseta. Só que a gente não tinha dinheiro para fazer camiseta. Eu voto sim, eu amo Hortolândia. E aí ela foi lá e queria uma camiseta, e eu não tinha camiseta para dar para ela. Depois de quase 25 anos, eu me encontro com ela e ela diz assim, você não me deu a camiseta naquele dia. Mal sabia ela que nós não tínhamos dinheiro para fazer camiseta. As pessoas faziam, contribuíam. Esses dias eu me dispus a mandar fazer uma daquela para mandar para ela, para ver se ela me esquecia e me pedia e me perdoava pelo ato da época. Sabe, coisas das pessoas que vinham, um ajudando o outro, ninguém tinha preocupação de que eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Eu não saí nem candidato a vereador à época, quando nós emancipamos. Porque não era essa a ideia. Me permita, presidente, só para concluir, porque eu penso, não queria falar o tempo regimental, mas só para fazer essa conclusão. São 32 anos e nós precisamos relembrar disso. Como é que eu vou esquecer a importância, vereador Zaca, do padre Osmar, do padre Armando? Como é que eu vou esquecer essa importância que eles tiveram nesse processo? Como é que nós vamos esquecer Celso, o Wilson, Tipinho? Como é que nós vamos esquecer o Faustão? Não dá para esquecer. E se nós apagarmos isso daqui a pouco, os que nada fizeram serão pai da emancipação da cidade de Hortolândia. É importante lembrar, era difícil aquela passeata histórica que a juventude fez. Mercadão, hoje ele tem um pouco mais, né? Cresceu um pouco mais para os lados, tal, não sei o quê. Mas naquela época era um pouco desnutrido, bem magrinho. Mercadão estava lá no meio, segurando faixa. Sou pé vermelho sim, voto sim. Nós tínhamos, a juventude levou uma ação que gerou uma movimentação, onde as pessoas começaram a contribuir para isso. Alfredinho Mei, quanto ele nos ajudou, nós tínhamos um carrinho velho, e lá na oficina dele, nós precisamos lembrar de um cara que foi tremendamente pai de um amigo nosso, Zé Mariano, pai de Fabinho, que filmou todos os atos da emancipação. Onde nós estávamos, estava lá o Mariano com aquela câmera dele, filmando tudo. Nós não podemos deixar isso ser por esquecimento, por interesse político de A, de B, ou porque nós não gostamos daqueles que foram o protagonista dessa história.
eu sei, tenho convicção pela pessoa que o secretário de Cultura é, e já me disseram, de que outros vídeos virão, outros filmes virão, e deverá vir um contando a história da emancipação. Já estou aqui, se ele ouvir esse vídeo, essa minha fala, ele vai ter muito material para buscar, para pesquisar, para que a gente reconheça, não sou eu, não fui eu o salvador da pátria, não foi o Dias, foi uma junção de pessoas que queriam efetivamente ver as coisas acontecerem. A emancipação foi o capítulo mais belo da história dessa cidade, porque não tinha interesses mesquinhos, ninguém estava lá por grana, porque não tinha grana nenhuma, não tinha benefícios, 3 anos e meio de luta, sem dinheiro, alguns se escondiam, porque pagavam aluguel, e não tinham dinheiro para pagar o aluguel, se escondia do dono da casa, para não deixar a luta da emancipação morrer. Só nós sabemos o sofrimento que foi, a dor que foi, mas nós vencemos. E olha a cidade que nós construímos hoje. E aqui, reconhecer cada vereador que contribuiu para essa maravilhosa cidade que nós temos. Cada prefeito que passou, que deu a sua contribuição. Reconhecer a história, independente de ideologias, é dizer, olha, essas pessoas fizeram, essas pessoas contribuíram. Hoje, as relações políticas nesse país, elas estão muito promíscuas, mas nem sempre foram assim. O prefeito de Sumaré, o Walter deve se lembrar, nos ofereceu cargos em Sumaré para a gente desistir da emancipação. Eu e o Dias tivemos uma reunião com ele, depois ele foi na casa do Antônio Dias. Não aceitamos, não quisemos, porque nós sabíamos que se um dia a Hortolândia fosse uma cidade, que linda cidade Hortolândia seria. E para concluir, senhor presidente, pela paciência de Vossa Excelência, lembrar de Dona Adelaide, Dona Norma, que em todas as viagens que tiveram, todas, Dona Norma já faleceu, mas todas as viagens para São Paulo de ônibus, que tinha que levar gente, aquelas senhoras estavam junto conosco, eram idosos, jovens e muito jovens. Nós nunca fugimos de dar nossa contribuição. Reconhecer o que foi feito é uma questão de justiça. Reconhecer a história é extremamente importante para mostrar que quando um povo se une, tudo é possível. Tudo é possível. E para concluir... Você me dá uma parte, Paulo? Com certeza. Se o presidente me permitir, porque eu já estourei o horário. Pode. Por breve, por favor. É rápido, é muito rápido. É porque... Lembrar da história... Eu sempre tenho um recorte de jornal lá que eu guardo com muito carinho, antes da emancipação, quando o prefeito era o Zezinho Denadai, o Denadai, onde a briga naquela época era para nós ganharmos da CDHU a área da FEPASA. A cidade nem estava ainda em processo de emancipação. E quando o Paulo fala de lembrar da história, ontem foi 20 de março, foi aniversário do Macris. E eu liguei para o Macris à noite, e o Macris falou exatamente do carinho que ele tem por Hortolândia. Então, eu acho que a política legal é independente da questão política partidária, a gente reconhecer o trabalho que não só o Macris, mas outros deputados fizeram, mas que o Macris teve uma participação especial nesse processo. Muito obrigado. Eu que agradeço a parte de Vossa Excelência, vereador. E para concluir, senhor presidente, não falei da Roberta Moraes,
não falei de Solange, daqueles presidentes de grupos da juventude católica, eu não falei de Mansueto. Mansueto, naquela época, era um homem abastado, ele era diretor, era gerente de uma lotérica lá no shopping Iguatemi. Mansueto fazia reuniões na casa dele, a gente chegava todo mundo morrendo de fome, e sempre tinha uma mesa fantástica de comida nos esperando, lembra, Valtinho? Era a forma dele contribuir com o processo de emancipação. Quantas pessoas? Nós tivemos o Frank, que é assessor do vereador Carlão, que fez parte do movimento Jovem 19 de Maio. Tantas pessoas contribuíram, tantas mãos. Reconhecer essa história é demonstrar para toda a nossa população que, unidos, nós podemos fazer de Hortolândia uma princesa dessa metrópole chamada Campinas. Nós podemos fazer dessa cidade a melhor cidade para se viver, porque foi a determinação de um grupo de pessoas que construiu a cidade de Hortolândia. E eu espero em Deus que o secretário de Cultura possa continuar tendo recurso para fazer outros filmes, para reportar essas e outras histórias, de outras famílias que deram a sua contribuição, que deram o seu sangue, que chegaram aqui há muito tempo atrás para desbravar essa situação. Eu não fui desbravador da cidade de Hortolândia, mas tem várias famílias que desbravaram, e nós pegamos ela num certo tempo da história, e outras famílias ajudaram a Hortolândia a chegar aonde nós estamos. Cada um deu a sua contribuição. Que a Secretaria de Cultura possa, sempre que possível, com recursos que o prefeito Zezé possa lá colocar, fazer efetivamente novas histórias, novos filmes, e que nós tenhamos um legado para que os nossos netos, bisnetos e tataranetos, se Jesus não voltar, saberem efetivamente todos aqueles que contribuíram para que nós tivéssemos a linda cidade que nós temos hoje. Muito obrigado, senhor presidente, me perdoe pelo tempo tomado. Temos outro vereador inscrito, vereador Zaca. Senhor presidente, nobres vereadoras, nobres vereadores, rapidamente, eu só gostaria de complementar o que o vereador Paulão falou, porque ele falou vários nomes aí que nos dão saudade, nomes que realmente fizeram a história, emancipando a cidade realmente, né, como a história tem que ser dita. Né? Não vamos esquecer do Dé, não vamos esquecer do Dé, da Val lá do Amanda, entendeu? Nós temos várias mãos, né, que a gente vai lembrando, e eu queria destacar também, né, desses nomes que ele falou, tanto falou, a juventude, né, da qual eu participei, tive a oportunidade de participar, que quando entrou no processo emancipatório, né, vereador Paulão, deu aquela química que transformou o processo emancipatório. Gilson Marques, Marcão e tantos outros, né? Você falou da Roberta, eu lembrei, nós tivemos a missa agora de aniversário da cidade, e eu lembrei a Roberta de um episódio, né, que na véspera do dia da votação, estava lá eu e ela, lá no Jardim Adelaide, na terra, pedindo voto, dois moleques, eu e ela, dois moleques, 17, 18 anos, pedindo voto para pessoas mais velhas, para que fosse emancipar a cidade, liderados por vocês, né, que estavam lá à frente do processo emancipatório, né, a Maria, né, que foi outra que contribuiu desde sempre, né, inclusive redigiu as atas da emancipação, né, também foi uma das que redigiu as atas. Então, tem que lembrar, a gente tem que dar essa contribuição também para que a Secretaria de Cultura consiga fazer esse documento histórico e real da emancipação da cidade, como ela aconteceu, né? Vossa Excelência falou do finado Zé Mariano, que é meu sogro, né? As fitas originais da emancipação estão na minha casa, que ainda precisam ser entregues num ato simbólico para a Secretaria de Cultura, né, vereador Derli, para que a gente possa realmente fazer o documento histórico da emancipação. Ah, mas é para dar visibilidade? Não, fazer justiça para quem lutou naquela época. Né? Vereador Enoque falou de tanto nome também, e assim vai. Né? Nós precisamos fazer isso, porque a gente só consegue olhar para o futuro se a gente honrar o nosso passado. A gente só consegue olhar para o nosso futuro se a gente honrar no passado, principalmente aqueles que lutaram pela nossa cidade.
E isso não tira o mérito de ninguém desses 32 anos que depois trabalhou. Todos os prefeitos, vereadores, todos tiveram os seus méritos, tiveram seus defeitos também, fizeram suas escolhas. Os prefeitos, uns priorizaram mais uma coisa, outras outra. Mérito para todos, porque fizeram parte da história. Todos contribuíram. Aqui nós temos a galeria dos legisladores, presidente, e nós não podemos deixar que ela caia no esquecimento nessa reforma que estamos fazendo aqui, porque todos os vereadores e vereadoras contribuíram para a história dessa cidade. Foram vários, com projetos, com leis, com ações, e temos vários nomes que não foram candidatos a nada, nunca participaram de nenhum cargo político, nunca entraram na prefeitura, e contribuíram para esse processo emancipatório. Então é importante, eu queria só fazer essa contribuição da fala que o vereador Paulão fez, né, para que a gente possa, né, enquanto legislativo, pessoas que ainda estamos aqui, não vamos esperar, o Renato Salvador estava lá na missa lá, e ele falou a verdade, não vamos esperar as pessoas morrerem, para depois a gente contar a história, vamos aproveitar enquanto estão vivas, porque alguns irmãos e irmãs já se foram, estão com o Papai do Céu, e agora a gente precisa aproveitar os que estão aqui ainda, Berim, Elias, outro ícone da juventude. Então, assim, tem vários aí, gente. Então, a gente vai lembrando o nome, tem vários, né? Então, por isso, né, fica aqui a minha fala, né, e a gente se coloca à disposição, né, se o presidente entender que a gente, eu e o vereador Paulão, possa até fazer uma comissão representando o Legislativo para ajudar a cultura, né, para poder fazer esse documentário, estarei à disposição sempre, tá bom? Vereadores, não havendo mais nada a tratar, nessa sessão convoco os senhores vereadores. Opa, desculpa. Estou apressado hoje, viu? Vamos para o expediente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos. Presidente, uma questão de ordem só para... a gente vai falando, vai lembrando de nomes, não dá para não falar de Joaquim Bulhões, entendeu? Só para que fique registrado, porque assim, mas nós vamos chegar e aproveitar aqueles que estão nos assistindo, se lembrarem de outros nomes, por gentileza, nos mande, porque no caso do vereador Zaca, a idade vai chegando e a gente vai esquecendo, então é importante que alguém ajude para a gente poder remembrar todos eles. Questão de ar, presidente, lembrando que ele é aniversariante hoje, né? Então tá ficando um pouquinho mais velhinho, né? Parabéns e muitas felicidades, vereador Paulo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos do vereador Paulo Pereira Filho. Requerimento de número 272/2023 requer informações sobre pacientes que estão aguardando por consultas, procedimentos e cirurgias fora do município. Requerimento do vereador Paulo Pereira Filho. O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores, vai à votação. O requerimento foi aprovado por todos os pares presentes. Senhores vereadores, eu estou aqui presente na casa, nosso advogado, o presidente da OAB, doutor Luiz Leite. Ele veio para nos apresentar um novo aplicativo aí que está sendo implantado pela OAB. Eu gostaria de suspender a sessão para que ele possa fazer a apresentação desse novo aplicativo. Retornando aos trabalhos, solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do documento do vereador Ademir Clemente. Requerimento 278/2023, que requer informações sobre o atendimento odontológico na UBS do Parque do Horto. Requerimento esse do vereador Ademir Clemente da Silva.
O requerimento está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. O requerimento foi aprovado por todas as partes presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do documento do vereador Daniel Laranjeira. Requerimento de número 281, que requer informações referente ao atraso da linha de ônibus intermunicipal 741, que faz o itinerário de Hortolândia para Campinas. O autor não está presente também, vereador. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do documento do vereador Jonathan Domingues. Requerimento número 282, 2023, que requer informações sobre a propriedade do terreno em situação de abandono, localizado na rua Tom Jobim, número 65, no Jardim São Bento. Requerimento número 285, 2023, que requer informações sobre o recapeamento da rua Almada Negreiros, no bairro Jardim Amanda. Ambos os requerimentos são do vereador Jonathan Domingues. Os requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os requerimentos foram aprovados por todas as partes presentes. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos documentos do vereador Aparecido Antônio Meira, Meirinha. Requerimento 279, 2023, que requer informações sobre as obras paralisadas na Lagoa do Jardim São Bento. Requerimento 280, 2023, que requer informações sobre a realização de cirurgias de cataratas pelo Sistema Único de Saúde no município. Documentos de autoria do vereador Aparecido Antônio Meira, Meirinha. Os requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os requerimentos foram aprovados por todas as partes presentes. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura dos documentos do vereador Daniel Laranjeira. Requerimento número 281, 2023, que requer informação referente ao atraso na linha de ônibus intermunicipal 741, que faz o itinerário de Hortolândia para Campinas. Requerimento esse do vereador Daniel Laranjeira. O requerimento está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. O requerimento foi aprovado por todas as partes presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do documento do vereador Luiz Carlos Silva Meira, Luiz da Regional.
Requerimento de número 283/2023, que requer informações sobre a disponibilidade de vagas para transporte de pacientes que realizam fisioterapia na rede pública de saúde. Requerimento do vereador Luiz Carlos Silva Meira. O requerimento está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. O requerimento foi aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do documento do vereador Valdecir Alves Pereira, nego. Requerimento 284/2023, que requer informações sobre a disponibilidade de viatura da Guarda Municipal para atender casos de violência doméstica contra a mulher, a Lei Maria da Penha. Documento de autoria do vereador Valdecir Alves Pereira, o nego. O requerimento está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. O requerimento foi aprovado por todos os pares presentes. Vereadores, agora temos a leitura de discussão de 5 moções. Solicito ao terceiro... Questão de ordem, senhor presidente. Não, vereador. Eu gostaria de pedir a retirada da moção número 144, de minha autoria, para melhor análise. Pedido do vereador pertinente, coloque em discussão. Se concorda, permaneça como estão. Os contrários, manifesta. Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do documento do vereador Orlando César Andretta. Moção número 136, 2023, moção de congratulações em comemoração ao Dia Internacional da Família. Moção está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. A moção foi aprovada por todos os pares presentes. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do documento de minha autoria. Moção 141/2023, moção de repúdio ao projeto de lei estadual número 752/2021, que objetiva modificar dispositivos da lei estadual número 11.608/2003, que prevê a taxa judiciária que incide sobre serviços públicos de natureza forense. Documento de autoria do presidente Edivaldo Souza Araújo. A moção está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovada por todos os pares presentes. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Pela importância, primeiro parabenizar a vossa excelência por ter proporcionado esse documento, mas pela relevância do documento, eu gostaria de ver a possibilidade de assinatura em conjunto, né, se pudesse abrir para os demais também, tendo em vista a relevância que tem. Vereador, eu peço desculpa por não ter tido tempo hábil para pedir a assinatura dos demais vereadores, pois o pedido para essa moção chegou na quarta-feira já à tarde, em cima da hora, quinta-feira foi feriado, mas eu vou deixar claro aqui que todos os vereadores vão votar, vão aprovar, né? Infelizmente, por conta do nosso sistema eletrônico de assinatura, não é possível que seja feita a assinatura agora, mas eu quero deixar claro aqui que todos os vereadores concordam com essa moção e agradeço a colaboração de todos.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da moção do vereador Clodoaldo. Moção de número 142, 2023. Moção de apelo ao presidente do Fundo para o Desenvolvimento da Educação, para a reforma de piso e implantação da cobertura nas quadras poliesportivas das escolas estaduais, professora Cristiane Chaves Moreira Braga, Escola Estadual Jonatas Davi Civel dos Santos, em Hortolândia, São Paulo. Moção do vereador Clodoaldo Santos da Silva. A moção está em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o autor. Senhor presidente, nobre vereadora Márcia, todos que nos acompanham, vereadores, público presente, as pessoas que acompanham de forma online, eu apresento a moção número 142 de 2023, onde eu requeiro ao presidente do Fundo para o Desenvolvimento da Educação, FDE, que é um órgão estadual, a reforma do piso e implantação de cobertura nas quadras poliesportivas das escolas estaduais professora Cristiane Chaves Moreira Braga e Escola Estadual Jonatas Davi Viseu dos Santos, em Hortolândia. Senhores, nós temos 26 escolas estaduais na cidade de Hortolândia. Essas duas escolas são as únicas que nós não temos a quadra coberta, né? Nós estamos falando aí de duas escolas que, somando os alunos no período da manhã, tarde e noite, chegam a 1.240 alunos. E isso causa muitos transtornos, né? Porque muitos alunos, em alguns casos, né, em alguns dias, eles têm que fazer as atividades de recreação, educação física, ou na chuva ou no sol. Então, nós já trabalhamos esse tema aqui em 2021, inclusive eu estive no FDE, lá cobrando o antigo governador, né, o Rodrigo Garcia, o antigo presidente do FDE, e agora nós temos um novo governo. Inclusive, em 2021, foi criado o PAINSP, né, que é o Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo, onde eles vão disponibilizar recursos para as prefeituras fazerem um acompanhamento dessas obras. E essas duas quadras, nós temos até o número de solicitação, que é o protocolo sem papel, vereador Enoque, 23.974. Então, essa moção vem no intuito de cobrar o presidente do FDE, cobrar o governador do Estado de São Paulo, para que ele possa nos ajudar com a liberação dos recursos para que essas quadras importantes, o total dá quase 2 milhões de reais, né, porque, na verdade, não é só a cobertura, mas a reforma, a construção de uma nova quadra que vai beneficiar vários alunos da nossa cidade. Então, deixo aqui registrado essa moção, gostaria muito de contar com a aprovação dos nobres pares. Muito obrigado, agradeço. A moção está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. A moção foi aprovada por todos os pares presentes. Vereadores, concluídos os trabalhos previstos para o... Hoje eu estou acelerado, hein? Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura da moção do vereador Luiz Carlos Silva Meira. Moção número 143, 2023, moção de parabenização em comemoração ao Dia do Serviço de Saúde. Moção do vereador Luiz Carlos Silva Meira. A moção está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação.
A moção foi aprovada por todos os pares presentes. Vereadores, não havendo mais nada a tratar nessa sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária prevista para segunda-feira, 29 de maio de 2023, às 17h30. Declaro encerrada a sessão às 19h54. Desejo a todos uma ótima noite, uma boa semana. Olá, boa noite. Você continua acompanhando tudo o que aconteceu na 10ª sessão da Câmara de Vereadores de Hortolândia. A gente vai conversar com alguns vereadores sobre indicações, requerimentos e projetos de leis apresentados aqui nesta noite. O primeiro vereador que eu vou conversar é o vereador Enoque, que apresentou algumas indicações sobre iluminação no Jardim Novo Ângulo e também um pedido de creche dos idosos. Vereador, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos, que todos tenham uma noite de muita paz, né? E alegria. Vereador, o senhor apresentou duas indicações, uma pedindo iluminação no Jardim Novo Ângulo e outra também uma creche para idosos. Fale para a gente mais sobre essas duas indicações. Olha, duas indicações importantes para o Executivo Municipal, principalmente nesse novo parque linear, ali na região do Nova América, Novo Ângulo, Jardim do Lago. Foi feita uma urbanização maravilhosa, mas falta agora a iluminação. Então, nós estamos aqui indicando ao nosso prefeito Zezé Gomes que faça essa iluminação o mais rápido possível para dar mais segurança aos munícipes que ali frequentam esse parque linear. Sobre a questão do idoso, né? Nós cuidamos tanto da criança, do jovem, do adolescente e o nosso idoso, né? Nós estamos solicitando ao prefeito, através da indicação, uma creche do idoso para aquela região também. Nós temos área disponível lá e é um anseio daquela comunidade ter ali um local de uma creche do idoso. Tá certo, vereador. Muito obrigada pela sua participação ao vivo, dando as informações aos nossos telespectadores. Eu que agradeço. E aí eu quero aproveitar rapidinho, só um minuto. Eu queria pedir aos moradores da nossa cidade que abaixem o aplicativo do OAB, que é muito importante, porque muitas vezes, até mesmo da ida para o bairro até a OAB, é muito longe a distância e, através do aplicativo, você pode fazer, né, um trabalho muito bom através do OAB. Obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço, senhor. Muito obrigada pela sua recomendação. A gente vai continuar aqui nessa noite de hoje, falando aqui sobre os acontecimentos aqui da Câmara de Vereadores de Hortolândia. Agora eu vou falar com o vereador Nego, o vereador Valdecir também, que fez hoje, né, algumas defesas aqui. Uma delas é sobre as viaturas para atender os casos de violência doméstica. Boa noite, vereador, tudo bem? Boa noite a todos os ouvintes aí da sessão da Câmara de Hortolândia, a toda a população. Não é porque o vereador faz um documento que o Executivo tem que executar. Na verdade, a gente faz um documento para fazer o trabalho do vereador aqui na Câmara dos Vereadores. Então, o que nós fizemos aqui hoje? Pedindo uma viatura, não só uma, como algumas viaturas, que possa estar atendendo a violência doméstica que temos na nossa cidade. Tem, é claro, a gente está vendo no Brasil todo, você liga a televisão, você abre o jornal, é violência doméstica em vários lugares, violência contra a mulher. Então, por exemplo, a Prefeitura de Resende fez uma viatura cor-de-rosa. Ajuda muito. Você começar a divulgar na cidade toda que agora tem uma viatura ou duas viaturas que vai combater, que vai ajudar a combater a violência contra a mulher, é importante. Mas deixar bem claro para a população que não é porque o vereador fez o documento que vai ser executado. Na verdade, o vereador faz indicação, requerimento, moções, projeto de lei, para que possa o prefeito também, junto com a sua equipe, né, olhar com carinho para os pedidos do vereador. Já é um passo importante, né, vereador? Muito obrigada pela sua participação e uma ótima noite. Obrigado, boa noite a todos, senhor. A gente continua aqui, muito obrigada, vereador, falando sobre os acontecimentos aqui dessa 16ª sessão da Câmara de Vereadores. Como o vereador Enoque falou sobre o aplicativo da OAB, eu vou chamar aqui o representante da OAB aqui de Hortolândia para falar desse aplicativo, que é bastante importante também para a população. Boa noite, tudo bem com o senhor? Como é que funciona esse aplicativo? Olha, é interessante que esse aplicativo, a função dele é reduzir a distância entre a sociedade e a justiça, através da advocacia, porque aqui no nosso município
quem faz o núcleo da defensoria é a subseção da OAB Hortolândia. E ali nós, pesquisando e analisando a situação do nosso cidadão, muitos vão até a nossa subseção, vão a pé, não tem dinheiro para poder se deslocar da sua casa até a OAB. E aí, pensando nessas pessoas e pensando também naqueles que perderiam um dia de trabalho para poder estar na OAB, fazendo todo aquele, trazendo a documentação para análise socioeconômica, nós desenvolvemos um aplicativo, que é um aplicativo simples, é um aplicativo bem interativo. Você baixa lá nas lojas, das plataformas do Google e do iOS, da Apple, e ao baixar você vai fazer um breve cadastro. Nesse cadastro você vai analisar que tem um ícone que chama assistência judiciária. Na assistência judiciária, ao ingressar, ele vai ter, o primeiro requisito é que a pessoa tenha que ter uma renda familiar de 3 salários mínimos. Então, esse é o primeiro requisito que pode eliminar ou pode incluir a pessoa. Eu prefiro que inclua, né? E aí, nesse aplicativo, o primeiro item já fala sobre essa questão. Aí, no próximo, ao clicar, ele vai ter uma informação de documentos necessários para que ele possa preparar. E no segundo ícone, já onde ele vai entrar com o cadastro dele e vai, através de um simples clicar, ele vai introduzir os documentos através de uma foto ou através de um arquivo que ele já tenha. E aí é só aguardar o atendimento do plantonista, que vai analisar, e na sequência ele vai ser deferido. Sendo deferido, ele vai clicar nesse dispositivo, vai ter o nome do advogado, ele já vai entrar direto no cadastro do advogado. Diretamente ele vai ter esse acesso através do aplicativo. Então, nós entendemos que todo mundo tem um celular, né? Todo mundo tem um celular, porque para você ter hoje o direito às verbas que vêm dos projetos, dos programas assistenciais do governo, você tem que ter um aplicativo, tem que ter o Meu Gov, tem que ter o Meu INSS, tem que ter a minha caixa lá, né, para você receber. Então, todas as pessoas da população têm acesso a um aplicativo desse, é muito simples. Então, a ideia foi essa, criarmos uma maneira das pessoas ter acesso à justiça sem constrangimento, na privacidade, no anonimato, sem ter que se mostrar que está lá numa fila de uma assistência judiciária, né? Tudo isso a gente pensou para que a gente pudesse trazer à população o melhor, que vai ser o melhor para ela. Tá certo, muito obrigada pelas informações, por apresentar essa nova ferramenta da OAB aqui aos moradores de Hortolândia, e uma ótima noite. Muito obrigado. É um aplicativo que torna o atendimento da OAB também, além de mais rápido, né, mais confortável aos moradores. A gente vai ficando por aqui e você pode acompanhar estas e outras informações no site da Câmara de Vereadores de Hortolândia, que é o www.hortolândia.leg.sp.br. Até a próxima.